Olá, Adri! David, tudo bem? Boa tarde. Pra quem almoçou já é boa tarde, né? Eu não almocei ainda, gente. Eu tô no bom dia. Caroline, tudo bom? Zito, Quilan, Noeli. E aí, gente? Vamos pra nossa live do 12h30. Vamos lá. Gente, olha só. Hoje a nossa live é sobre Equiplan. Eu quero trazer aqui quando você vai utilizar esse acessório, quando é indicado, o que é esse acessório se você nunca utilizou, e se você está utilizando, se você está utilizando da forma correta, ok? Então a gente vai falar bastante sobre esse acessório que eu utilizo demais na minha prática clínica, mas ele não é para qualquer situação, não é para qualquer momento, é quando você sabe utilizar esse acessório, ele faz uma mágica na boca do seu paciente, mas você tem que saber a indicação certa, tá bom? Gente, ó, não vão esquecer que nós estamos em carrinho aberto, as inscrições do curso Ortopedia Kids só tem essa semana. Gente, na segunda-feira, a gente já estava com a metade das vagas preenchidas, que eu coloquei aqui para vocês, né? Então eu fiquei imensamente feliz. Não sei se já tem aqui algum aluno meu que se inscreveu. Eu fiquei muito feliz era nem meio-dia, gente. Eu já estava com a metade das vagas, então eu fiquei extremamente feliz. Ó, se você ainda não se inscreveu, vem para ser meu aluno, porque tem muita coisa dentro da ortopedia funcional que vai te encantar, que vai fazer com que você aprenda do jeito certo, no método certo. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre esse acessório hoje aqui, ó. Tão importante. Aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. No meu rostinho. Hein? E aí, quem já usou? Quem já usou o Equiplan aqui? Oi, Rita, Elizabeth, Pati. E aí? Quem já utilizou? Aqui. Qual é a diferença? Alguém sabe? Tenho dois tipos aqui, ó. Quem é que me diz? Tenho dois tipos de Equiplan aqui, gente. Opa! Deixa eu colocar de novo aqui. Quem é que sabe a diferença, ó? Hã? E aí, gente? Vamos lá, vamos entender um pouquinho? Olha só, a primeira coisa que vocês precisam entender é que esta lâmina de metal aqui, ó, faz milagres em alguns tipos de maloclusão. Oi, Michele, tudo bem? Essa lâmina de metal, ela fica entre os dentes. Aqui, ó. Nesta posição aqui, ó. Aqui. Tá? E é um acessório dentro da ortopedia funcional. Então, significa que não está ligada a um aparelho específico. Você pode utilizar o Equiplan em alguns aparelhos. Pode usar em todos, Sueli? Não. Existem aparelhos que você pode utilizar o Equiplan e outros que não vai ter como, tá? E eu vou explicar algumas coisas aqui nos que são mais utilizados. A primeira coisa, antes de tudo, eu queria que vocês entendessem que essa lâmina de metal, ela tem um propósito dentro da ortopedia funcional. Então, vamos lá, gente. Vamos primeiro lembrar o que é a ortopedia funcional. Então, a gente sabe que a gente trabalha com o correto crescimento e desenvolvimento craniofacial através da remodelação e que vai gerar por excitação neural, através da minha mudança de postura. Então, no momento que eu faço a minha mudança de postura e coloco o acessório Equiplan, eu tô enviando essa excitação neural. Eu vou colocar uma imagem para vocês, olha aqui, ó. Primeira imagem, essa. Para que vocês possam entender, essa imagem não é minha, tá? É de outro professor, muito querido também, e um excelente profissional. Essa imagem aqui, a gente consegue detectar que a maxila, nós temos 3 grupos, que estão por 3 cores diferentes, certo? E a mandíbula, eu tenho 2 grupos, que estão ali caracterizadas por 2 cores diferentes. Isso representa as leis de desenvolvimento vertical de Dr. Pedro Planas, e que nos justifica muito o uso do Equiplan. E o que essa lei fala pra gente? Olha só, presta atenção. Isso a gente vai trazer lá da embriologia, tá, agora? Que é, olha qual a importância, que a gente deixa as disciplinas lá da faculdade sem importância, mas tudo tem uma conexão. E para você entender como acontece tudo dentro do sistema estomatognático, é extremamente importante entender também da fisiologia, de tudo, da embriologia, tudo isso é importante. Então vamos lá. Quando no desenvolvimento da maxila, gente, está acontecendo, isso lá, vamos imaginar a embriologia, a gente tem 3 grupos principais.
tem uma divisão aqui. Nós temos a hemimaxila do lado direito, hemimaxila do lado esquerdo, e nós temos o centro, a pré-maxila, que a gente chama lá na formação. Então esse estímulo é gerado, essa estação neural é gerada por 3 grupos diferentes na maxila. Já na mandíbula, gente, são 2. Olha lá, representado por amarelo e verde. Então, quando eu utilizo o Equiplan, olha aqui, ó, nos meus incisivos, vamos lá, vamos similar aqui, vamos colocar o Equiplan para vocês entenderem aqui na minha boquinha, ó, vou voltar aqui, tá? Vamos voltar aqui, ó, cheguei aqui. Coloquei o Equiplan nessa região, na orelha, olha lá, linda. Eu tô estimulando, gente, essa região aqui, ó, frontal, dos incisivos superiores, tá? É isso que eu tô trabalhando. Por quê? Porque o meu estímulo está sendo gerado neste grupo da maxila. Já na região inferior, mandíbula, se eu tenho hemimandíbula, lado esquerdo, e hemimandíbula, lado direito, no momento que eu utilizo esta pecinha aqui, o Equiplan, aqui nos meus incisivos, eu estou gerando um estímulo nesses meus incisivos, mas que vai responder o grupo todo através da estação neural. Todo o meu grupo dessa hemi arcada, todo o meu grupo dessa hemi arcada vai responder. Então, para aquela curva de espia acentuada, sabe? Aquela curva que você pega super acentuada no inferior, o Equiplan vai ajudar demais, tá? Então, a gente utiliza o Equiplan nos casos de mordida profunda. Ele é muito utilizado no caso de mordida profunda, mas eu vou trabalhar só a mordida profunda no meu paciente? Não. Você vai colocar esse acessório num aparelho ortopédico. E esse aparelho ortopédico vai estar trabalhando outras coisas também. Você vai colocar, por exemplo, numa PIPC, você vai estar fazendo avanço num paciente que tem distoclusão. Você vai poder trabalhar o transversal, porque eu tenho expansor superior e inferior. Tá? Então, você vai trabalhar nos 3 planos. O Equiplan é um acessório para você trabalhar melhor no plano vertical. Só que o aparelho ortopédico que você vai colocar, ele vai estar trabalhando nos outros planos também. Ele vai potencializar, presta atenção no que eu estou falando, ele vai potencializar o teu ganho no sentido vertical. Então, quando você pensar no acessório Equiplan, você vai pensar primeiro no aparelho, num todo, que esse paciente precisa. Todas as necessidades que esse teu paciente precisa, tá? Ele é um acessório. Então, ele vai trabalhar muito no vertical, nas mordidas profundas, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar alguns casos para você entender como ele trabalha nessa dimensão vertical. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Dá uma olhada aqui, gente. Então, eu tenho uma mordida extremamente profunda nesse caso. Quando eu tenho projeções dos incisivos, tá vendo que tem mais projeção lá? Eu não devo começar de cara com o Equiplan. Eu primeiro vou trabalhar com essas inclinações dentárias. Então, primeiro, nesse caso, eu fiz um vertical, sim, com levante. Utilizei outros acessórios, como salto, que não é a aula de hoje. Desinclinei esses dentes. E como meu segundo aparelho, eu utilizei o Equiplan. Então, a primeira dica que eu dou para vocês: não utilizem Equiplan em casos de vestibularização excessivas dos incisivos, tá? É muito difícil, porque na hora que você coloca o Equiplan, vai dar uma diferença muito grande do superior e do inferior. Desinclina primeiro esses dentes. É o melhor que você pode fazer, porque teu paciente vai gostar mais de usar esse aparelho. Equiplan não é um acessório tão... porque eu posso dizer assim, ele dependendo do caso, ele não vai ser tão fácil para o teu paciente. E isso que eu tô falando agora é algo bem específico. Às vezes você vai utilizar o Equiplan num caso em que tem uma projeção muito grande dos incisivos, e o que acontece? É aquele caso que você depois volta, nossa, mas não tô vendo diferença. Aqueles incisivos continuam lá pra frente, o paciente está usando pouco, porque você não respeitou os limites fisiológicos do teu paciente. Então a dica que eu tô dando aqui, gente, é evitem utilizar o Equiplan nos casos de inclinação severa dos incisivos. Não significa que você não vai usar nesse caso. Significa que você vai começar primeiro de um jeitinho e depois vai partir para o acessório Equiplan, tá bom? Como segunda etapa. Como segunda etapa, eu utilizei aqui o acessório Equiplan nessa paciente. Qual aparelho ela está utilizando aqui? Nesse caso, eu estou usando aqui um SN1 com o Equiplan. Por que eu estou usando o SN1 com o Equiplan neste caso? Essa paciente precisava avançar. Era uma paciente que tinha dentição mista, por volta dos seus 8, 9 anos. Fácil de utilizar como ancoragem de um SN1, um aparelho fácil de manipulação, coloquei o Equiplan. Agora eu vou dar
Dicas quando você coloca o Equiplan. Cuidem com os outros arcos, outros acessórios, principalmente arco. Arco vestibular de Binder e Howling, vocês estão vendo ali? Eu tenho um arco vestibular de Binder em cima e tenho o Howling embaixo. Cuidem para que não tenha interferência do travessão, que é o que é o travessão, gente? É essa parte que está entre a meia, que vai entrar lá para o acrílico. Então eu tenho um arco vestibular de Binder, vocês estão vendo lá em cima, na foto? Eu tenho a parte que vai entrar entre os dentes do arco, que vai lá para a parte do acrílico. Vocês não podem ter interferência no dente ali. Se você está trabalhando, pensa comigo, com Equiplan, esse acessório ele tem que ser soberano nessa mudança de postura. Significa que, basicamente, você tem que ter toque só nesse Equiplan, nos incisivos superiores e inferiores. Se eu tenho uma resposta no grupo aqui, ó, maxilar, frontal, e no grupo inferior, ó, M arcada mandíbula, M arcada da mandíbula esquerda e direita, o que que acontece? Se eu tenho muito acessório, se eu tenho muita informação na parte posterior, fio passando, tocando em dente, eu não consigo remodelar adequadamente esse paciente no sentido vertical. Esse é um grande erro que eu vejo, gente. Eu vejo que coloca um monte de acessório posterior, coloca um fio tocando nos dentes posteriores, e aí você não consegue fazer uma correta remodelação nesse sentido aqui, ó, que eu quero. E quando eu coloco um Equiplan, gente, eu tô fazendo uma retrorotação. Tá? Ó, tô fazendo esse movimento. E para isso, eu preciso, ó, presta atenção, eu preciso que a resposta esteja só aqui no Equiplan. Então, quando vai pro laboratório, chegou do laboratório, você tem que conferir no modelo, seja de resina, seja de gesso, confere para ver se não tem um monte de toque errado de fios. É muito importante essa dica que eu tô dando, porque muitas vezes você não tá conseguindo avançar nos teus casos, porque o Equiplan não está sendo ali o principal fator de estímulo. Você precisa que ele seja teu principal fator de excitação neural, de estímulo. E o restante, gente, dos acessórios não podem estar interferindo na função do Equiplan. Então, cuidem com essas passagens de fio, cuidem com acessórios que você coloca no aparelho, tá? Isso é bem importante. Então, nesse caso, gente, após 6 meses eu tive uma melhora absurda, né? O paciente teve uma melhora significativa aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês... Pera lá... Que eu tô buscando aqui a imagem, tá? Uma outra dica. Opa, gente, travou na hora que eu coloquei... Oi, todo mundo aí? Travou na hora que eu coloquei a imagem. Eu vou colocar de novo, tá? Às vezes dá alguma pane no Insta quando eu começo a compartilhar muita imagem. Pronto, agora deu. Todo mundo vendo a imagem aí? Tudo certo? Estão conseguindo ver? Olha aí, ó. Deu tudo certo. Gente, quero que vocês prestem atenção nesse outro caso aqui. Aqui nesse caso eu já tenho uma dentição toda permanente. Se eu tenho uma dentição toda permanente, eu tinha também, ó, tá vendo a vestibularização dos incisivos? Olha a distoclusão desse paciente. Olha, eu não vejo nem os dentes de baixo, gente. Olha a mordida profunda, olha a curva de SPI desse paciente. Então, nesse caso aqui, eu usei primeiro um aparelho para chegar no meu DA. Ó, presta atenção, eu vou explicar o porquê. Desinclinar esses dentes, não fazer um vertical excessivo, tá? Porque se eu não respeito os limites fisiológicos do meu paciente e eu amplio muito aqui, ó, no vertical, é muito difícil o teu paciente usar. Vai gente, caixinha com a boca, não vai. E aí ele vai chegar até gostar, eu não consegui usar muito bem. Ah, não deu pra usar. Aí você joga a culpa no paciente, mas muitas vezes foi a tua mudança de postura que não foi correta para aquele momento. Então, gente, a gente tem um respeito de limite fisiológico no paciente no sentido vertical, que é 4 milímetros a média. Para ele aceitar bem o primeiro aparelho, essa mudança de postura. Então, se você no vertical subiu mais que 4 milímetros para colocar esse Equiplan, vai para segundo momento. Não coloca o Equiplan na boca do paciente de cara. Vai ser difícil para ele usar. Então, começa com o máximo em DA, que é 4 milímetros aqui, ó, de avanço. E depois você vai pro Equiplan. Depois que você remodelou o suficiente ali em DA. Nesse caso, eu comecei com um aparelho. E depois fui para um outro aparelho com Equiplan. Que aparelho eu utilizei aqui com o Equiplan? Nesse caso, eu utilizei uma PIPC. Pista indireta planas composta.
Mas, Suelen, deixa eu entender. Por que esse caso você usou uma PIPIC e o outro caso você usou um SN1? Qual é a diferença? Gente, a PIPIC, para quem não sabe, é um aparelho que tem uma ancoragem muito maior. Ele tem as pistas dentro. Então, é um aparelho que tem menos espaço orofuncional, mas muitas vezes é necessário para alguns casos, e principalmente para esses casos aqui, ó, de dentição toda permanente. Então, para aquele envelope facial mais resistente, aquele paciente bem quadradinho, que na ortodontia ou braquifacial, o face curta, tá? Na ortopedia tem outra nomenclatura, mas esse paciente, ele é muito importante que a gente tenha um cuidado na hora da confecção do aparelho, na escolha do aparelho, porque senão você às vezes fica empacado com o caso. Então, olha a importância de você conhecer o arsenal de aparelhos ortopédicos e as indicações corretas. Não é receita de bolo. Isso faz total diferença para você chegar nesse resultado aqui em 6 meses. Vocês conseguem perceber outro detalhe aqui, gente, que eu não biparti o Equiplan? O Equiplan, ele tá todo ali, sem aquele bipartição no meio dele. Você tá vendo que ele não tem? Ele tá todo retinho. Perto da outra imagem que eu coloquei, ele tinha uma, não sei se vocês observaram, ele tava bipartido. Toda vez que você usa um Equiplan, presta atenção no que eu vou dizer. Colocou Equiplan, ele não vem bipartido, a maioria. Você tem alguns como comprar bipartido, mas a maioria vem desse jeitinho. Se você precisa de transversal no paciente e utilizar o teu expansor, você precisa bipartir. O laboratório precisa ir lá, pegar o disco de carborundum e cortar esse Equiplan no meio. Se o teu Equiplan não veio bipartido e você precisa de expansão, você não vai conseguir fazer. Oi, Carla, tudo bem? Querida, a Carla trabalha comigo. Uma fofa e muito competente. Ó, gente, nessa expansão que eu quero fazer, eu preciso ter o Equiplan bipartido, ok? Só que eu vou dar uma dica para vocês agora que vale ouro também. Toda vez que você não precisa transversal no teu paciente, o problema dele não é transversal. O problema do teu paciente é uma mordida extremamente profunda, é uma curva de espia acentuada. Não faça o Equiplan bipartido. Não faça. Sabe por quê? Porque você estimula muito melhor o teu paciente quando você não coloca o Equiplan de forma bipartida. Porque esse estímulo de excitação neural que você tem na zona total, aqui ó, da pré-maxila frontal, que nem eu expliquei das leis de planas no sentido vertical. Então você consegue dar um estímulo muito maior. Tá bom? Então presta atenção nessa diferença. Eu vou poder fazer isso em todo caso? Não, gente, não vou poder. Se você precisa de transversal, você vai ter que deixar ele bipartido. Se você não precisa de transversal no caso, peça para o laboratório, eu não quero o meu Equiplan bipartido. Você acelera um pouco esse processo do vertical do paciente mordida profunda. Tem casos que você pode até começar com o aparelho, fazer o transversal, trabalhar as necessidades do paciente no avanço em DA e depois coloca o Equiplan para ganhar o vertical sem bipartir, tá? Tudo depende, gente, mas eu tô passando uma dica que é bem importante. Não precisa de transversal, pegou já, ó, essa boquinha não precisava. Você tem que ter essa noção e você vai avaliar toda a documentação, toda a base esquelética do paciente. Não precisa, não bipartir, tá? Esse resultado aqui, gente, em média de 6 meses. Só que eu não tive um ganho só no vertical do paciente. Nem chegou no que eu quero ainda do vertical. É difícil. A gente sabe isso. Quem é ortodontista sabe disso. Que um caso desse é extremamente desafiador. A gente trabalha na ortodontia. Sou ortodontista também. Então, nesse caso, eu tive vários ganhos. Porque não foi só na minha curva de espia que eu melhorei dessa paciente. Olha! Distância sagital, gente. Veja o que a gente conseguiu com uma PIP com Equiplan no sentido sagital. Olha a diferença que a gente tem. Eu tinha uma classe 2 muito, muito expressiva. Vocês conseguem perceber? Então, olha a importância de a gente trabalhar com a ortopedia funcional, porque você está trabalhando nos 3 planos ao mesmo tempo, se necessário. Nesse caso, eu tinha que trabalhar com 2 planos. Só que esses 2 planos que eu tinha que trabalhar era puxado. Era uma curva de espia acentuadíssima. Eu tinha uma mordida profunda muito acentuada numa paciente de 14 anos já e com uma distoclusão significativa. Tá? Então, presta atenção que é possível a gente fazer com esse acessório Equiplan. Você tem que entender que é individual de cada caso, né? Então, eu já falei pra vocês que dá pra usar o Equiplan no SN1, na PIPIC, né? São aparelhos que a gente utiliza demais, tá? Esses 2 aparelhos a gente utiliza demais Equiplan. Outra dica que eu falei pra vocês, cuidem no primeiro aparelho. Utilizar Equiplan no primeiro aparelho, cuidem para não invadir esse espaço fisiológico do paciente de 4 milímetros de abertura aqui, ó.
Isso é bem importante. Vamos lá, gente. Tudo certo? Quem é que tá me acompanhando? Gente, quem não pegou do começo essa live, voltem depois. Sabe por quê? Essa live tá muito importante. Eu tô passando dicas de ouro mesmo no uso do Equiplan, porque eu vejo que muita gente usa de forma errada o Equiplan. E muitas vezes não chega no resultado que gostaria porque tá sendo guiado de uma forma errada. Então eu tô passando dicas preciosas para vocês sobre o Equiplan. A outra coisa, gente, a gente tem 2 tipos de Equiplan. Comecei a live mostrando isso e perguntando para vocês se vocês sabiam a diferença. Eu tenho esse tipo aqui e eu tenho esse tipo aqui, ó. Certo? E aí? Qual a diferença? Vocês sabem? Quem é que sabe me dizer aqui? Tenho dois Equiplans aqui na minha mão. E aí? Quem é que sabe qual é este Equiplan? Qual é este Equiplan? E aí, gente? Pode deixar, vou pensar, mas fica aqui comigo, hein? Eu vou pensar em entregar pra vocês essa live gravada. Ninguém sai daqui. Todo mundo segura na mão de todo mundo e vamos até o final, que essa live é rápida também, tá? Tá acabando logo. E aí agora que eu vou dar as informações mais valiosas dela. Ó, gente, duas peças de Equiplan. Primeira, vamos lá. Essa aqui que é muito utilizada. Olha aqui, ó. Opa, que tá pulando na minha mão. Olha aqui, ó. Isso! Rosane, perfeito. Uma pra Binder, tá? Já mostro qual que é de Binder. Essa aqui, ó, gente, ó. Que ela é... Aqui, ó. Tá vendo que ela é lisa na parte aqui, ó. Na parte vestibular? E ela tem um monte de furinho aqui, ó, nessa região. Pra ela ficar nesse jeito aqui, ó. Ó. Esses furinhos ficam pra a parte lingual. É onde vai ter o acrílico que vai prender esse Equiplan. Eu preciso de uma sustentação, que vai ser o acrílico. Esse é o Equiplan, presta atenção, que a gente usa quando eu tenho uma base de acrílico dentro, que é de planas. Então eu preciso usar em aparelhos que têm base de acrílico interna, como SN1, como Pipic, qualquer aparelho que eu tenha acrílico na região lá de dentro, eu posso usar esse Equiplan aqui, certo? Tá, aí a Eusane me falou que um é para Binder, é esse aqui. Olha aqui, olha a diferença, gente. Esses furinhos todos, ele fica para a região de fora. Olha aqui, ó. E o que eu vou ter aqui prendendo? Acrílico. Aonde vai ficar esse acrílico? No escudo. Vou mostrar para vocês agora. Olha aqui. Olha lá, gente. Um binder. Esse é um binder A. E o que eu tenho ali? Ó, um escudo que fica nessa região aqui, ó. Tá? Tocando na cervical dos incisivos, na face vestibular, esse escudo. Ele serve como ancoragem e também estímulo dessa região, afastamento dessa região, tá bom? E o Equiplan, ele vai ser anexado nessa região do escudo, gente, por acrílico. Então eu vou usar 2 tipos de Equiplan, dependendo do aparelho que eu quero. Eu não consigo usar uma Equiplan de planas num binder A. Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque esse Equiplan aqui de binder, gente, ele tá muito mais difícil de encontrar. Então, quem é de laboratório aí, tem que correr atrás. Tá difícil de encontrar. E aí, quem faz ele invertido, pega o de planas, inverte, nunca fica tão bom. Não fica tão anatômico pro paciente, tá? Então, nós temos 2 tipos de Equiplan. Um vai prender por dentro, aparelhos que têm acrílico na base interna. Outro por fora, aparelhos que dentro eu tenho só fio. Porque eu tenho muito espaço ouro funcional, assim como o binder A. Certo, gente? Entenderam essa diferença? Tá, vamos lá. Vamos recapitular só uma coisinha que eu trouxe, que eu quero fixar isso em vocês, hein? Posso usar bipartido ou não bipartido? Se eu não preciso de expansão, não biparte ele, porque é melhor, a excitação neural vai ser melhor para o seu paciente. Preciso, vai pedir para o laboratório para fazer a secção no teu Equiplan, tá? Vai seccionar ele no meio. Tem alguns que já vêm pré-bipartidos. O laboratório vai ter os 2, sempre, tá? Gente... Deixa eu colocar uma outra imagem, vamos lá. Aí, eu quero mostrar para vocês algo aqui, ó, que é de minha criação. Esse aqui, eu que dei esse toquezinho nesse aparelho que eu utilizo demais. Eu vou contar pra vocês, porque isso aqui é assim, cereja do bolo mesmo, tá? Que eu tô passando pra vocês. Porque esse aparelho eu desenvolvi. E quem é minha aluna, Gabi, já deve ter usado. Quem é minha aluna que eu vi que é Gabi,
Carla, que estava aqui, já com certeza já viu e já orientei esse aparelho. É um Clampt com um Equiplan, porque o Clampt não tem como você colocar Equiplan. Porque a base interna do Clampt, ele é só fio, ele tem mola frontal. Por que eu gosto tanto desse aparelho nas boquinhas pequenininhas de mordida profunda, como vocês estão vendo ali, ó, uma mordida extremamente profunda? Porque o Clampt é um aparelho muito fácil de utilizar em pacientes piquiticos, pacientes pequenos, porque é um aparelho que o paciente gosta demais. Ele é um aparelho que ele tem muito espaço orofuncional. Então, eu uso o Equiplan de Binler, tá? E jogo um escudo junto no Clampt. E aí, esse resultado que vocês estão vendo numa paciente, após 1 mês de utilização de Clampt. Existem inúmeros alunos meus que utilizam esse tipo de aparelho e tem resultado nessas bocas pequenininhas, tá? Ele não serve, esse Equiplan aqui, com o Clampt associado para pacientes já um pouquinho maiores. Não serve, ele tem que ser para esses pequenininhos. Tem que ser para dentição decídua. É só para esses que eu utilizo, tá bom? Mas eu tô dando aqui uma dica para vocês que é prática clínica, que funciona. Não é um paciente que funciona, funciona em vários. Não só meus. Funciona em alunos. Que quando usam, mandam lá foto. Nossa, olha só que coisa mais linda. Em 1 mês eu consegui já solucionar a mordida profunda. Tá, outra coisa que eu quero falar sobre isso. Mordida profunda em pacientes de dentição decídua. Mas pra que trabalhar agora? Pra que trabalhar com essa mordida profunda num paciente tão pequenininho? Vai recidivar. Ó, presta atenção. Se você deixar o teu paciente nessa condição de mordida profunda assim, pequenininho, esse paciente faz uma mastigação muito mais em charneira. Quando você vai para a anamnese do paciente, vai conversar com o paciente, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Quando você vai conversar com a mãe do paciente, você vai começar a falar como é que é, faz mastigação, tem o hábito de comer alimentos mais fibrosos, não. Você vai sempre escutar ali algo parecido com não, ele não gosta de coisas muito duras. E carne, nem pensar. Por quê, gente? O paciente que tem uma mordida muito profunda, pequenininho assim, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer movimentos lateroprotrusivos, para fazer o movimento de gota mastigatória correto. Então, para ele é muito mais fácil fazer movimento de charneira, para gastar menos energia. Então, se você deixar o teu paciente nessa condição, a tendência é esse correto crescimento e desenvolvimento, que tanto a gente quer, não acontecer. Não vai acontecer isso naturalmente. Então você dá condição desse corpinho, quando você melhora essa mordida profunda, junto com a parte funcional que você tem que passar, porque senão nada adianta, só melhorar ali vai ter recidiva mesmo, você tem que associar a parte funcional com o paciente, você dá a condição dali para frente do crescimento acontecer de forma fisiológica, com a mastigação lateroprotrusivas, com o movimento de gota mastigatório correto. Tá? Então é por isso que a gente pode trabalhar sim e deve no momento oportuno, no momento que detecta a maloclusão no paciente. Tá bom? Então podem sim, e pode ter certeza. Vocês vão ter muito sucesso trabalhando com esses pacientes pequenininhos. Plasticidade óssea é ótima, tá? E você vai ter um resultado rápido, só que você tem que casar sempre ali com a parte funcional, tá? Agora eu quero trazer para vocês, eu trouxe várias coisas do Equiplan, trouxe dicas bem importantes. Quando usar, o que é o Equiplan? Eu tenho 2 tipos de Equiplan para utilizar. Eu utilizo em curva de espia acentuada, eu utilizo em mordida profunda. Agora eu quero falar para vocês o que você não pode fazer com o Equiplan. Tá? Você não pode. Agora você fica aqui comigo, agarra na minha mão. Não solta nesse momento, porque você pegou a parte boa do que você pode fazer. Agora você tem que saber o que não dá. Porque se você fizer esses erros aqui, você vai estar cometendo heterogenia com o seu paciente. Tá bom? Então vamos lá. Esses dias eu postei um vídeo, eu vou ver se eu consigo compartilhar o vídeo. Tá aqui, ó. Videozinho. O laboratório mandou assim o aparelho, né? Não o meu, tá? Não é meu caso, mas estou mostrando para vocês aqui que foi enviado. Eu quero pedir para vocês o que tá muito errado aqui. Eu postei esses dias e coloquei o que tá muito errado aqui. Pode ter várias coisas erradas. Pode, não, é porque o arco tá assim, o arco tá assado, tá isso. Não, mas tem uma coisa que tá muito errada. Gente, esse Equiplan, ele não toca nos incisivos. Ele não toca. Vamos lá, vou mostrar, ó, isso aqui é o vídeo, né? Agora eu quero mostrar um outro aparelho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Olha lá, gente. Olha a parte de cima.
Eu quero que vocês vejam esse modelo na parte de cima lá, ó, tá vendo? Isso aqui é um modelo do jeito que saiu do laboratório. Aonde é que o laboratório... Presta atenção, gente. Aonde é que esse Equiplan tá tocando no incisivo? Olha a distância que tá o Equiplan do incisivo superior. Gente, não dá. O Equiplan, a base dele é o toque, o estímulo nos incisivos superiores e inferiores. Se você recebeu, tá? E eu já vou falar que é meia culpa, não é do laboratório. Que tá laboratório aqui vendo, não é só culpa de vocês. Olha só, tem duas culpas aí. Primeiro, o dentista tem que enviar a mudança de postura. E ele tem que saber fazer. Se ele não souber fazer uma mudança de postura correta, não tem como o laboratório saber. Sabe por quê? Quem tem o paciente? Quem sabe? Quem viu a dinâmica mandibular? Quem estava com o paciente? É o dentista. Então, se ele mandou a mudança de postura errada, quando chegar e colocar na boca, vai ficar desse jeito. Não vai tocar Equiplan nos incisivos. E você perdeu a ação total. Além de ficar desconfortável para o teu paciente não vai conseguir usar. Aparelho perdido. Meia culpa, que eu digo às vezes do protético, às vezes a mudança de postura foi correta, mas na hora de confecção, vou mostrar outra coisa aqui, vamos lá. Não seguir os preceitos na colocação do Equiplan. Você não vai colocar Equiplan torto, desse jeito aqui, ó. O Equiplan, ele segue o equilíbrio do plano oclusal ideal. Então, se eu tenho um dente que tá aqui, ó, mais alto e esse aqui mais baixo, eu não vou tocar em todos os dentes, eu vou tocar no que está mais alto. E o outro lado eu vou nivelar com o plano oclusal ideal. Tanto no sentido, ó, frontal, como vocês estão vendo na imagem, quanto no sentido, ó, sagital. E importantíssimo isso. Porque se o laboratório não souber que eu tenho que fazer esse Equiplan no equilíbrio do plano oclusal, o Equiplan vem torto. Carla, tem duas formas. Você tem como fazer na mudança de postura do próprio modelo ou enviar o registro já com a mudança de postura do paciente. Registro na mudança de postura do paciente é mais difícil de conseguir nos pequenininhos. Então, eu ensino muito bem um método de fazer a mudança de postura, muitas vezes, sabendo bem fazer ela no modelo, é o mais fácil de conseguir, tá? O Equiplan, ele não pode ter excesso de resina na parte de baixo, de cima, ele tem que estar livre, ele tem que ter toque, gente, ó, metal no dente. Não é acrílico embaixo desse Equiplan, é metal no dente. E esse Equiplan tem que estar aqui, ó, tanto no sentido frontal quanto sagital, equilibrado no plano oclusal. Não pode estar inclinado assim, não pode estar inclinado assim, não pode estar assim, tá? Ele tem que estar... E isso você tem que conferir quando recebe do laboratório com o modelo que você acabou de receber. Antes de colocar na boca do paciente, você vai conferir a tua mudança de postura que você enviou, se tá tudo certo, ok? E isso não é fácil, Carla. Por isso que no curso eu ensino muito sobre mudança de postura que você pode fazer direto no modelo. Existem protocolos para isso. Eu só faço assim. Toda a minha mudança de postura ela é feita direto no modelo e todos os meus alunos aprendem desse jeito. O método é o melhor. Por quê? É mais fácil para os pequenos, porque não é fácil manipular um paciente e colocar uma cera lá dentro, esperar ele morder, tá? Gente, então, deixa eu parar de compartilhar e explicar uma coisa. Quando você não pode usar Equiplan no paciente, vamos lá. Eu tenho uma mordida profunda. Meu paciente tem uma mordida super profunda. Mas você avaliou todo o traçado cefalométrico do teu paciente? Como é que é a condição esquelética dele? Não significa que teu paciente tem uma mordida profunda, mas não tem uma face extremamente hiperdivergente. Face longa, ângulo maníaco aberto. Sabe onde isso é muito comum, gente? Respirador bucal. O respirador oral ele tem uma facilidade de ter essas características. Distoclusão, inclinação ó, dos incisivos aqui, ó, tá? Ângulo maníaco extremamente aberto. Então, nesses casos, não significa que você não possa usar em algum momento o Equiplan para essa mordida profunda, mas você tem que ser muito cauteloso, porque você pode alterar muito o perfil do teu paciente. Então, não é todo caso que você vai utilizar Equiplan. Você tem que pensar também de como é a base esquelética do teu paciente, não só na maloclusão. Outro detalhe, você não pode usar Equiplan nos casos de distoclusão muito severa, porque o Equiplan você tem que ter pelo menos quase um DA. Senão a distância muito grande, olha aqui, ó, o Equiplan não vai tocar superior e inferior. Qual é o limite de respeito fisiológico que você tem que avançar um paciente? 5 milímetros no adulto. Criança pequenininha, 4. Mais do que isso, teu paciente não vai aguentar.
Então, se foi mais que 4 na tua mudança de postura no sentido sagital, e por isso que é tão fácil a gente fazer a mudança de postura no modelo, porque você vai lá e mede e vê o quanto deu, o quanto você pode avançar. Porque quando você faz direto na boca, você não vai ficar medindo na hora no paciente. Você vai medir depois. Então, por isso que eu digo, gente, se torna muito fácil quando você faz uma mudança de postura bem eficiente e muitas vezes nesses pacientes pequenininhos no modelo. E existe protocolo correto para desenvolver ela, tá? Então, nesse avanço, eu posso no piquititico 4, adulto 5. Foi mais que isso? Não alcançou o Equiplan? Não vai dar para ser nessa fase. Vertical, 4 milímetros, para ser mais fácil o paciente usar no primeiro momento. Protrusiva, muito importante, você não pode usar em protrusiva quebrada no Equiplan. A protrusiva tem que ser fisiológica do teu paciente. O que é isso, Suelen? Agora eu me perdi aí. Protrusiva fisiológica, gente, façam aí, todo mundo comigo, olha aqui, ó. Avancei, gente, tem que subir, olha aqui, ó, tem que recobrir, tá? Isso é uma protrusiva fisiológica, é aí que você pode usar o Equiplan. Quanto mais recobrir os dentes, ótimo, você tem uma mordida extremamente profunda, ok? Mas, avançou, foi pra frente ou desceu a tua mandíbula, você não tem uma protrusiva fisiológica, você tem uma não fisiológica ou quebrada, você não pode usar Equiplan nesses casos. Você vai piorar muita coisa no teu paciente. Então, gente, o Equiplan, ele é um santo remédio quando bem aplicado. Porque senão vira veneno. E isso é em tudo, gente, tudo na vida. Se a gente não sabe fazer a aplicação correta das coisas, aí vem ai meu Deus, piorei o caso. Não tô tendo evolução nenhuma, tá? Então, cuidem com os respeitos dos limites fisiológicos, inclinações severas dos incisivos. Cuidem quando você vai fazer a protrusiva e você toca a posterior molar antes, ou fica uma abertura muito discreta lá atrás. Você tem um plano oclusal muito já reto. Nesses casos você tem que cuidar com o Equiplan. Cuidem com casos de pacientes com tendência muito vertical, ângulo guaniaco muito aberto. Isso tudo vai te ligar um sinal de alerta. Mas vamos lá, vamos voltar. Vocês viram os casos que eu mostrei. A gente consegue uma eficiência absurda usando o Equiplan, quando bem indicado. Você consegue resultado de 4 a 6 meses em situações com muita discrepância. Certo, gente? Então o Equiplan, ele é sensacional quando bem aplicado. E eu espero que vocês tenham entendido isso. Vamos estudar, vamos começar, ó, de verdade, cada vez mais colocar no coraçãozinho aí que não tem como. Se você quer uma grande mudança na sua vida, se você quer realmente se destacar, se diferenciar, se você quer ser o profissional valorizado, não tem outro caminho, gente. Vocês precisam estudar, vocês precisam se capacitar. Precisam o quê? Se diferenciar dos demais. E isso é trazer muito mais embasamento, trazer mais conhecimento para o que você faz. Então, pensa, gente, hoje a gente teve uma live aqui muito bacana. 12h30 começou. A gente está agora 1h10. A gente ficou junto aqui, o horário que vocês estão fazendo o que aí? Me conta. Uns almoçando, outros no horário de descanso, né? Aquele horário que ainda não começou o paciente. Olha quanta coisa bacana que vocês escutaram. E que muitos podem estar pensando, poxa, isso ali eu acho que eu não via. Talvez aquele caso que eu fazia, poxa, acho que eu realmente não fiz esse jeito correto. Ou, quanta coisa bacana, eu não faço isso, mas eu quero fazer. Porque eu acho que realmente eu estou fazendo um outro método que não estou chegando em lugar nenhum. Talvez utilizando esse método com esse acessório vai me auxiliar. Vocês entendem que às vezes é uma construção, gente? É tijolinho em cima de tijolinho. Às vezes é meia hora que você tem de estudo por dia. Meia hora, 30 minutos. Vai mudar muita coisa em um mês no teu atendimento, na tua visão, no teu embasamento. Sheila, pode deixar. Todo mundo quase ficou aqui até o final, eu vou deixar ela salva, tá bom? Pessoal, lembrando que as inscrições do curso Ortopedia Kids estão abertas essa semana. Voltando a falar, eu tô muito feliz, de verdade, nesses 2 anos com o projeto. A gente teve uma crescente enorme, né? Absurda, realmente. Não só dentro do nosso país, com muitos alunos do exterior. A gente tem uma grande parcela hoje da América Latina, da Europa. E eu sou muito feliz, muito grata a todos os meus alunos que estão me vendo aqui, tá? E você que aí não começou a fazer ortopedia funcional, para e pensa, para de procrastinar, de verdade, começa a estudar ortopedia funcional, porque realmente, gente, não é uma modinha, não é uma onda.
é algo muito sério. A gente trabalha com desenvolvimento craniofacial e, de verdade, são pouquíssimos profissionais hoje que dão essa atenção. Gente, são 2.000 profissionais hoje cadastrados no nosso Conselho Federal de Odontologia. A gente tem muito mais de 36.000 na ortodontia, odontopediatria. É uma área fantástica. Ó, eu amo a ortopedia, Karina, ela é maravilhosa. Depois que a pessoa começa a entender, começa a estudar, não é? É maravilhoso, não é? É uma coisa assim, gente, que invade o coração, a gente se enche de paixão pelo que faz, porque a gente vê um resultado muito além dos dentes, a gente vê o resultado na face do paciente. Então é muito fantástico. Eu até tinha aqui, eu acho que eu acabei não queria terminar a live mostrando para vocês. Eu vi ali que eu mostrei várias imagens e eu acabei não salvando uma imagem que ela era muito bacana de mostrar, que era, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Se eu não achar, deixa eu ver. Aqui, ó, achei. Eu vou mostrar pelo computador pra gente finalizar a live bem bacana, porque eu acabei não salvando. Então eu vou mostrar aqui, ó, a diferença que dá no perfil do paciente utilizando o Equiplan. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, paciente aqui, gente, ó, inicial dela, olha aqui. Olha a diferença vertical da paciente, gente. Olha como fica muito mais bonita quando você trabalha do jeito certo. Então, é muito mais só do que dentro da boca do paciente. Você está trabalhando com a face. E isso é a cereja do bolo da ortopedia. Tá bom, gente? E aí, alguma pergunta? Eu amo ortopedia, Sheila falando e faz se tornar mais fácil, jeito carismático, da forma de ensinar. Obrigada, Sheila, muito obrigada, de verdade. Fico muito feliz com o teu feedback e eu realmente gostaria assim que todo mundo enxergasse lá dentro do meu coraçãozinho, visse quanto a ortopedia ela transformou a minha vida. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e gostaria realmente que todo mundo pudesse ter essa oportunidade de conhecer a ortopedia e fazer essa transformação na vida. Obrigada, Sheila. Gente, alguém com alguma dúvida sobre Equiplan, do que foi passado? Vou presentear vocês, tá? Vou deixar a live gravadinha lá no feed, pra quem não pegou desde o começo, que tá muito bacana. Vai lá e assiste toda, tá bom? Certo, gente? Ó, beijão pra todo mundo, uma boa quarta-feira. Amanhã, à noite, tem live de novo, às 20 horas. Quem tá aqui, vamos lá. Vamos na live de amanhã, que eu vou trazer um caso bem bacana. Uma aluna vai trazer um caso clínico, e esse caso clínico é muito bacana, sabe por quê? Porque ele foi começar a tratar por 2 anos por uma profissional, com ortopedia funcional, mas que não sabia o que estava fazendo. Aí, a minha aluna veio, viu que isso não estava certo, porque ela já sabia do jeito certo fazer. Em 2 meses ela resolveu o caso que estava sendo tratado em 2 anos. Então amanhã a Esté vai estar comigo e eu vou trazer esse caso muito bacana de mesio-oclusão, classe 3, tá? Vamos lá. Eu comprei o curso, assisti a live, mas acredito que vou assistir as primeiras aulas depois das lives. Ai, que ótimo! Então vou te esperar lá, hein? Perfeito! E amanhã esteja comigo na live também, ó. Amanhã às 20 horas, tá bom? Beijo, pessoal, ó! Tchau!